Sejam todos bem-vindos e nós estamos numa data muito especial, na data de 18 de Elul, data do nascimento do Baal Shem Tov e do Alter Rebbe. Recentemente, num casamento nos Estados Unidos, um homem se aproxima de um rabino e cumprimenta. O rabino cumprimenta de volta. E o rabino olha para ele e ele ficou meio frustrado e falou: "Você não lembra de mim?" Aí ele olhou melhor e falou: "Ah, sim, você foi meu aluno no 3º ano de primário. Como vai? O que você faz da vida?" E ele contou: "Eu faço a mesma coisa que você. Eu sou um professor de Torá, um Melamed, dou aula no Heider." E aí ele ficou feliz, conseguiu inspirar o aluno a seguir a mesma carreira, nobre carreira de ensinar Torá. O que foi que te motivou a se tornar um Melamed? Melamed é professor de Torá. Falou: "Foi você." "Eu?" "Sim. Você não lembra daquela história que aconteceu comigo?" O professor olhou para ele e falou: "Não." "Qual história?" Falou: "Como assim não lembra aquela história? Lembra aquele dia que um colega meu ganhou um relógio novinho do seu pai e eu não consegui me controlar vendo aquele relógio novo que ele tinha e eu não tinha? E eu, no impulso, quando ele não estava olhando, peguei aquele relógio e coloquei no meu bolso." Não demorou muito para meu colega se dar conta da falta do relógio e ele foi falar com o professor, foi falar com o senhor, e você pediu para quem pegou o relógio emprestado que devolvesse. Só que eu não tinha coragem, não tinha força. Eu sabia que eu estava errado, sabia que eu tinha que devolver, mas não tinha coragem agora na frente de todo mundo devolver o relógio. Você trancou a porta e disse para todos se levantarem que você iria fazer uma revista. Eu comecei a suar frio, seria o meu pior momento da minha vida. E de repente, você disse o seguinte: "Peço que todos fechem os olhos e só abram quando eu acabar de passar por todos." E você vai passando de um a um. Você encontrou o relógio no meu bolso, pegou o relógio, mas você continuou passando de um a um para que ninguém soubesse que você acabou a revista justamente em mim. E você nunca mais falou sobre isso comigo, não deu bronca, não chamou atenção, você não me julgou, você não me rebaixou. Com a sua dignidade, você me ensinou a verdadeira lição. Isso teve um impacto tão forte em mim que eu resolvi também me tornar um Melamed, professor de Torá, para poder influenciar positivamente a vida dos outros. Mas, rabino, como que você não lembra disso? Como que é possível? Isso ficaria marcado para a vida toda, o aluno ladrão. E o mestre disse: "Eu lembro muito bem, mas eu não sabia que era você. Porque quando eu pedi para fecharem os olhos, eu também fechei." Isto é o que nós chamamos ser mensch, ter sensibilidade, ter empatia e todas as palavras que são tentativas de explicar o que significa ser mensch. Mensch é ser gente. E é isto que representa os 100 toques do shofar. Em Rosh Hashanah, nós costumamos tocar 100 toques. Tem gente que toca mais 30 no final, completa 130, mas o tradicional são 100 toques do shofar. Por que precisa de 100 toques? Não basta 10, 20, 30, por que 100? Tá bom, 100 é um número completo, mas a ideia não é você escutar o shofar, se tocar. Por que 100? Prestem atenção. Dizem nossos sábios, os 100 toques do shofar representam os 100 choros e suspiros da mãe de Sisra. Isso mesmo. A mãe de Sisra. A mãe de Sisra. Quem era Sisra? Um general cananita que perseguiu o nosso povo.
E ele fez o nosso povo sofrer por 20 anos. Ele era um inimigo. E ele foi morto, como o Dror muito bem disse, por Yael, na época da Shofeta, da juíza Dvorá. Mais detalhes podem estudar no Tanakh. E o Tanakh, ele descreve o momento onde a mãe de Sisra fica na janela, aguardando ansiosamente seu querido filho. Era um assassino, era um bandido, mas era o filho dela. Ela estava esperando ele voltar na batalha contra Israel. E quando ela se dá conta que o filho nunca mais voltará, ela chorou 100 vezes. E por esta razão, nós tocamos o shofar 100 vezes em Rosh Hashanah. Veja só. Sisra não era uma mulher virtuosa, muito pelo contrário. Ela produziu um dos maiores inimigos do nosso povo. Como pode ser que nossos sábios pegam o dia sagrado de Rosh Hashanah e instituem esse costume de 100 toques para contrabalancear os 100 choros dessa mulher? Uma coisa que não faz sentido. Será que não faltam mulheres justas no nosso povo? Sara chorou, Rachel chorou, Léa chorava constantemente. Por que justamente a mãe de Sisra? A gente sabe que o shofar representa o choro, mas por que escolher essa mulher como símbolo dos 100 toques do shofar de Rosh Hashanah? Abram vossos corações. Nossos sábios são exatos nas suas escolhas. O mundo em que nós vivemos está cheio, repleto de dor e sofrimento. Não existe monopólio da tristeza. São muitas as pessoas que precisam da nossa assistência e de todos os tipos. É muito fácil escutar o choro de pessoas como Sara ou Rachel. É fácil escutar o chamado de um bom amigo. Mas existem aqueles que não são nossos amigos. Talvez eles também tenham uma angústia. Pode ser que eles não tenham as melhores das características, como exemplo, a mãe de Sisra. E muitas vezes nós temos a tendência natural de ignorar esse choro. Não nos atinge, porque não são pessoas próximas a nós. E nós podemos, às vezes, ignorar a humanidade. O toque do shofar é um chamado. Escute o choro de Sisra, da mãe de Sisra, e todas as pessoas que possam parecer com ela. Escolha escutar o chamado daqueles que costumamos ignorar. Rosh Hashanah é a festa do amor. Yom Kippur é a festa do amor. Torá é amor. Mas o verdadeiro amor. Não da boca para fora. Mas é o amor com responsabilidade. E aqui eu queria compartilhar com vocês algo que eu escutei esse ano que me tocou bastante. Ramendel Futerfas, já comentamos aqui, ele foi uma pessoa que impactou a vida de centenas ou milhares de alunos. Um mentor, mais do que um professor, um mentor espiritual. E ele, na sua vida particular, sofreu poucas e boas. Ele ficou preso 12 anos pelo crime de ser um judeu ortodoxo na Rússia comunista. Ele foi perseguido, foi torturado, ficou nos campos de trabalho forçado, até que finalmente ele foi libertado e ele emigrou para Israel. E ele se tornou, por orientação do Rebbe, um mentor dos alunos. E formou quem são hoje os líderes. Ele faleceu faz 25 anos. Ele formou quem são hoje os líderes da nossa geração. E uma vez ele viu os alunos estudando, e era bem nessa época, perto de Rosh Hashanah, e eles estavam estudando a conduta correta para esses dias. Hoje é Chai Elul, dia 18 de Elul, começa 12 dias até Rosh Hashanah. São 12 dias de balanço. Isso em hebraico é chamado Cheshbon HaNefesh. É uma autoanálise. Todo comerciante, ele tem que de vez em quando fazer um balanço.
Existe o balanço, fechamento do caixa diário, existe o balanço semanal, mensal e o anual. Nós também temos que fazer um balanço da nossa vida. Nós temos o balanço diário antes de dormir, nós temos o balanço anual antes do Shabat, quinta-feira à noite, nós temos o balanço mensal na véspera de Rosh Chodesh, e nós temos o balanço anual, que é feito no mês de Elul, e mais especificamente agora a gente está 12 dias antes de Rosh Hashanah, cada dia a gente faz um balanço do mês que passou. E eles estavam estudando sobre isso, com preparação para Rosh Hashanah e Yom Kippur. E ele pergunta, o mestre pergunta para os alunos, vocês estão estudando aí sobre Cheshbon HaNefesh, vocês podem me explicar como que faz isso? E eles eram sábios o suficiente para ficar quieto. Porque se o mestre está perguntando, não é simples. As respostas simples, que a gente tem a tendência de logo responder, eles ficaram quietos. E o Ramenda falou, eu vou ajudar vocês. Cheshbon HaNefesh é o seguinte, vai chegar Yom Kippur, todo mundo vai se vestir de branco, vai estar compenetrado na reza, vai estar jejuando. E você começa a parar e pensar todos os pecados que você fez durante o ano. Tudo de errado que você fez nesse ano, nos anos anteriores. E você começa a ver os detalhes e você se arrepende. E assim, durante o dia todo de Yom Kippur, você pensa tudo de errado que você fez naquele ano e em toda a tua vida. Isso é um balanço espiritual, correto? Todo mundo balançou a cabeça. E ele, ai. Oi, véi. Estão falando sério? Vocês devem estar brincando. Yom Kippur, o dia mais especial do nosso ano. Ele é mais sagrado, inclusive, que o Shabat. É o único dia mais sagrado que o Shabat. É chamado Shabat Shabbaton. Nesse dia tão elevado, você vai ficar pensando em pecado? É isso? Saibam que é justamente isso que o Yetzer Hara, o mau instinto, ele quer de vocês. Que você pense em pecados. Porque quanto mais você pensar em pecados, mais depressivo você fica. E quanto mais depressivo você está, mais fácil você desistir de tudo e se entregar para o Yetzer Hara. É isso que o Yetzer Hara quer de nós. Depressão, tristeza. Porque depois o resto é ladeira abaixo. Então é isso que você vai fazer em Yom Kippur? Você vai atender o pedido do Yetzer Hara? O Yetzer Hara quer fazer isso com a gente todo dia. Agora, no Yom Kippur... E aí eles perceberam que eles não sabiam, então. Então, por favor, mestre, nos ensina. O que é Cheshbon HaNefesh? A gente não sabe. E é uma questão que às vezes passa e pergunta para as pessoas, o que você faz em Yom Kippur? Acho que 99% das pessoas vão te dar alguma conotação parecida com essa, de pecado, de remorso, de arrependimento. Veio Ramendel Futefas, alguém que sabia o que era dor, alguém que sabia o que significa passar por apuros, ensinou a essência da vida. Dror, abra seu coração. Disse Ramendel, disse o Ramendel, quando vai chegar o dia 18 de Elul, que é hoje, você vai parar, fazer uma reflexão do mês 1, o primeiro mês do ano, Tishrei. Reflita em tudo de bom que Deus fez com você. E veja todas as brachot, todas as coisas boas que você recebeu. No segundo dia, no próximo dia, 19 de Elul, você faz uma reflexão de tudo de bom que aconteceu no segundo mês do ano. E assim você vai indo. E você vai sentindo como que Hashem te ama. Como que Ele quer o teu bem. Teve probleminhas aqui e ali, mas no âmbito geral, quanta coisa boa. O fato de eu acordar todo dia, então para e pensa na saúde, na família, no trabalho, nos amigos, N coisas. O fato de conseguir enxergar, de conseguir escutar. Fica vendo todas as coisas boas e sinta o amor de Deus por você. Chega Yom Kippur, você vai estar vibrando de alegria interna e sentindo-se amado. Está muito bonitinho, mas está muito romântico esse Yom Kippur. E na prática, o que você faz? Yom Kippur não é o dia do perdão? Não é o dia de você fazer alguma reflexão? Então ele disse o seguinte,
depois de todo esse processo, onde você vai realmente se sentir amado, pare e pense o seguinte: se Deus me ama tanto, o que eu estou fazendo por este amor, por este relacionamento? E aqui vem a frase: não pense o que você fez, pense com quem você fez. Então imagine, vamos colocar na nossa realidade. Você ofendeu uma pessoa querida para você. Você falou o que não deveria falar, fez o que não deveria ter feito. E aí você chega para essa pessoa e fala: estou muito arrependido. Não combina comigo ficar falando palavrão. Estou muito arrependido em ter falado palavrão. Estou muito arrependido em ter batido. Estou muito arrependido. Sabe o que está acontecendo? Eu estou muito focado em mim. O que eu fiz? Não é isso. Eu estou muito triste em ter te machucado. Em ter feito algo com você. É bem diferente. Quando você fala em pecados, quer dizer que eu estou vendo meus pontinhos e aonde que eu quero chegar, cheguei, não cheguei. Isso não é tchuvá. Tchuvá é parar e pensar e valorizar essa relação de amor que nós temos com Hashem. Então, sentir o amor e automaticamente, quando você se sente amado, você devolve esse amor. Revolucionário, não é? Disse Reb Mendel, isso é Cheshbon HaNefesh. Isto significa você fazer o balanço. Entendeu, Shaul? Nada de culpa, nada de ter esse peso. Sabe o que é interessante? Culpa é você estar preso no passado. Preocupação é você estar fixado no futuro. Tchuvá é estar no presente. Então o que significa tchuvá? Tchuvá significa, quando você está no shiur, você está 100% no shiur. Quando você está comendo, você está 100% comendo. Quando você está conversando com alguém, você está conversando só com aquela pessoa. Quem consegue fazer isso? Então, a gente acha que a gente é o máximo. Não, eu consigo fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Tchuvá é a volta do passado do futuro. Tchuvá é retorno, mas retorno significa voltar para o aqui e agora. É isso? Voltar para quem eu sou aqui e agora. Isso é brilhante. Então, se eu fico preso no passado, é culpa. Se eu fixo no futuro, é preocupação. Entendeu, Daniel? Presente é tchuvá. Então, se eu quero fazer tchuvá, é estar no presente. O que é o presente? O presente é o que a gente está fazendo agora. Qual que é o maior inimigo da tchuvá? Celular é um bom exemplo. Mas toda e qualquer distração. Então, exemplo, a gente falou do celular. Então, você está conversando com alguém. Quando essa conversa deixa de ser interessante, você puxa o celular. Na verdade, não precisa nem abrir o celular. Se você está conversando com alguém, segura o celular assim, só segura. O cara já fica tenso. Porque você já está ameaçando ele. Continua, fala alguma coisa interessante, porque senão eu vou abrir isso daqui. É ou não é? Mas por que a gente tem isso? A gente já comentou isso daqui ano passado, mas só para recordar. Quando a gente fala de falhas, não gosto da palavra pecados, quando a gente fala de falhas, tudo isso se origina da falha de Adão e Eva. Todo o mal do mundo veio de Adão e Eva. Quando eles comeram do fruto proibido. E na hora que eles comem do fruto proibido, eles adquirem sabedoria. Het et sadat, a falha da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E desde então tem morte no mundo, tem sofrimento, todos os problemas do mundo vêm da falha de Adão e Eva. Eu pergunto para vocês, é tão ruim ter sabedoria? A gente pede todo dia, a primeira coisa que a gente pede na Midá, Roné Nadat, a gente pede sabedoria. Então sabedoria é a chave de tudo. E aqui de repente você fala que a sabedoria é a chave de todos os problemas? Existe sabedoria? Existe autoconsciência. Qual que é a diferença entre sabedoria e autoconsciência? Autoconsciência significa essa autopercepção, que eu estou muito preocupado o que os outros acham, o que os outros vão falar. E isso começa no momento que
Adão e Eva, eles estavam sem roupa. E eles estavam tranquilos. Mas de repente, quando eles tiveram esse conhecimento, estou com vergonha. O que quer dizer a vergonha? A vergonha significa que, de repente, a visão de fora, a opinião externa, começou a ter o seu peso. E desde então, a humanidade está vivendo uma angústia existencial. Quem quiser discordar vai ter que ter um embasamento muito forte. Mas eu vou provar para vocês que cada um de nós não se aguenta. Fato. Ninguém consegue ficar sozinho consigo mesmo por muito tempo. Para pensar. Você está sozinho, de repente você precisa ligar uma música, você precisa pegar um livro, precisa de um filme, precisa de alguma coisa. Você fica sozinho com você mesmo, começa a vir aqueles demônios internos. O que significa aquilo? Que eu estou uma autopercepção muito forte. O Rabino Tversky, Dr. Tversky, um grande psiquiatra, faleceu ano passado, ele conta que uma vez ele estava com dores nas costas e foi recomendado para ele uns banhos terapêuticos. A banheira quente. Ele foi lá, primeiro tratamento, ele é muito ocupado. Pela primeira vez ele relaxou. Ah, mechai, que delícia. Ficou lá 2, 3 minutos. Pronto, agora vamos voltar para o trabalho. Ele sai da banheira e o terapeuta falou para ele, desculpa, mas não acabou. Volta lá, são 40 minutos. Ele disse que nunca viveu um inferno como aqueles minutos que ele tinha que ficar sozinho comigo mesmo, sem nenhum livro, sem nada, só eu comigo mesmo. E essa é a base ele fala muito sobre autoestima, que ele fala que a base das nossas dificuldades é a baixa autoestima. Então a gente não se aguenta, a gente precisa de um estímulo o tempo todo. Então esse estímulo é o que me tira do presente. Quem que nos tira do presente? O Yetzer Hara. Quem foi que começou com tudo isso? O Yetzer Hara, a serpente. Steve Jobs, ele não tinha a versão judaica do fruto proibido, ele achou que era a maçã. Por isso que ele coloca como símbolo do celular a maçã, ou de todos os aparelhos eletrônicos, que é a nossa distração. Não estou falando que é ruim, é uma ferramenta que pode ser usada para o bem, mas muitas vezes é usado para eu sair e esquecer do presente. Os vícios é uma outra forma de você sair do presente, sair do aqui e agora. Portanto, tchuvá é estar bem consigo mesmo. Isso é tchuvá. Quando eu saio de mim, eu procuro alguma distração, isso é pecado original. Tchuvá é voltar para a minha origem, que é estar bem comigo mesmo, para fazer o que eu preciso fazer agora. E como que eu faço agora? Quando eu sinto que Hashem me ama, que Hashem confia em mim, ele me deu uma missão, eu vou incorporar aquela missão na prática. E por isso que parece uma besteira, mas nossos sábios dizem que se você quer que o Rosh Hashanah e Yom Kippur dure para o ano todo, porque normalmente é igual ao Réveillon. Certo? Réveillon está cheio de planos, de dieta, de exercício e fazer um curso. Você vê lá no 1º de janeiro, está cheio de buscas no Google nessas áreas. Mas tudo evapora. Rosh Hashanah também evapora. Esse ano eu vou ser... Não. Tem que pegar uma boa decisão, prática e factível, e aquele pedacinho vai levar toda a energia para o ano todo. Por quê? Por que esse pequeno detalhezinho? Porque é a decisão de focar no aqui e agora. O que eu posso fazer hoje? Não adianta falar, vou fazer uma coisa que eu não tenho capacidade de fazer. Eu tenho que fazer uma análise verdadeira. Eu sou capaz de tratar melhor meus pais. Eu sou capaz de ter mais empatia com tal pessoa. Eu sou capaz... Cada um vê o que ele pode fazer, ou o que ele deve fazer. Na verdade, eu estava escutando que Heshbon HaNefesh tem três esse balanço espiritual tem 3 etapas. A primeira etapa é avaliar o que é esperado de mim. 1. 2. Avaliar
o que eu sou capaz. 3, avaliar o que é factível agora. Não, desculpa. Não. Avaliar. Um é avaliar aonde eu estou. Outro é avaliar aonde eu poderia estar. E outro é avaliar onde eu deveria estar. Então, se você começar, onde eu deveria estar? Eu deveria ser uma pessoa perfeita. Esse é o ideal. Uma pessoa que eu sou calma, eu trato todo mundo bem, eu faço todas as mitzvot. Esse é onde eu deveria estar. Só que, na prática, nós não somos tzadikim, a gente não nasceu para isso. Então eu tenho que avaliar o que eu sou capaz de fazer. Eu sou muito mais capaz do que eu imagino, do que eu faço. E depois eu avalio aonde está a minha situação hoje. E aí eu me esforço para chegar mais perto do que eu sou capaz. Mas é importante saber que tem um alvo mais alto ainda, que é o 100%. Porque se eu não tenho 100%, eu me contento com pouco. Então, quanto maior for a mira, eu vou evoluir um pouquinho mais. E aí eu tenho que ser realista. E realista não significa se jogar para baixo. Significa saber realmente o que eu sou capaz. Você fala para alguém, você pode fazer isso? Não, você está pedindo muito. A gente se coloca para baixo. Em tudo. E se a gente não força um pouquinho, na academia, se você ficar levantando o mesmo peso sempre, você não vai evoluir. E quando você começa a primeira vez levantar o peso maior, dói um pouquinho. Você está indo saindo da zona de conforto, mas esse é o caminho para você progredir. É ou não é, Leão? Mas eu quero sugerir, como a gente já falou aqui no Shabbat, que a principal decisão para esse momento de preparação para o Rosh Hashanah são as mitzvot entre o homem e o semelhante. Ben Adam lachavero. Existe mitzvot que é entre eu e Deus, existe mitzvot que é entre eu e o próximo. Então, melhorar o nosso convívio. E por isso que é dito que antes de Rosh Hashanah, tem gente que deixa para antes de Yom Kippur, mas o certo é antes de Rosh Hashanah, procurar perdoar a todos. Só que nós temos dificuldade de perdoar. Eu li uma vez uma entrevista de um crítico de arte de Nova York. O nome dele era Peter. Shaul conhece ele? E chamava a atenção que ele era capaz de dar comentários elegantes, mesmo para obras que ele odiava. Como faz isso, Ana? E uma vez um jornalista perguntou para ele, Peter, como que você consegue escrever tão bem de algo que você claramente não gostou? Escutem minha resposta dele, uma lição de vida. Ele disse o seguinte: quando eu olho para uma obra de arte, eu me pergunto, o que eu iria gostar nessa obra se eu gostasse dela? O que eu iria gostar nessa obra se eu gostasse dela? Em outras palavras, se eu decidisse gostar dela, qual é a característica que me chamaria a atenção? Como que funciona o ser humano? Em geral, nós somos pessoas que refletem por impulso. Esse é o nosso normal. Alguém fala uma palavra que eu não gostei, alguma coisa, e eu tenho aquele reflexo que não deveria ser por impulso. Os animais refletem... Os animais, eles respondem por impulso. Um ser humano que se comporta igual um animal é aquele que responde por impulso. Nós temos que respirar, pensar e aí agir. Eu escutei de um pai que ele... Estou falando de gerações passadas. Hoje em dia não é recomendado para nenhum pai bater nos seus filhos. São as gerações passadas que às vezes precisava de uma batidinha, era a forma de você, em situações extremas, educar. Então tinha um pai, escutei uma história antiga, que
não era comum, mas às vezes quando o filho saía totalmente da linha, então uma vez o filho fez uma coisa muito errada, e aí ele ia bater, falou, calma aí. Ele se trancou no quarto, ficou 1 hora, depois quando ele saiu, ele chamou o garoto e bateu nele. Aí depois perguntaram para ele, o que você fez? Eu falei, não, fiquei refletindo para saber se eu estou batendo por impulso, porque feriu meu ego, por exemplo, ou é pelo teu bem, pela tua educação. Então isso significa um ser humano equilibrado. Isso é um mente. O Peter, ele conhecia isso. Essa é uma das chaves da Hassidut, como nós estudamos, que mente controla o coração. Ou seja, se você decidir focar em algo, você vai desenvolver um sentimento de acordo com o que você focou. Então ele decidiu, para mim, toda obra de arte é uma obra de arte. Toda obra de arte tem algo de positivo, algo bom. E uma vez que isso está decidido, fica fácil. Amigos, se isso se aplica à obra de arte, quanto mais isso se aplica a pessoas. Então, quando aparece uma pessoa desafiadora, acho que esse é um bom nome, uma pessoa desafiadora, da minha paciência, se pergunte, o que eu iria gostar dessa pessoa se eu gostasse dela? Parece bobagem, mas é transformador. E é possível. É uma história real. Tinha um homem que ele chegou para o rabino e falou, rabino, não aguento mais a minha mulher. É só uma história que aconteceu, normalmente não acontece isso. E ele falou, eu quero dar um get, eu quero divórcio. E ele começou a falar todos os defeitos dela. E o rabino percebeu que ele estava exagerando e muito. Que era uma mulher maravilhosa. Mas o homem estava cego, não conseguia enxergar quão boa era essa mulher. E o rabino conversou com ele e falou, eu escutei tudo que você falou, mas olha, isso. Começou a apontar todas as virtudes. E vamos dar agora um crédito para esse marido, que ele escutou o conselho do rabino. Escutem bem. Ele decidiu em Rosh Hashanah, como a gente falou de tomar uma boa decisão, ele decidiu em Rosh Hashanah que para aquele ano, todo dia ele ia encontrar algo de positivo na sua esposa e ia fazer questão de verbalizar. A mulher precisa escutar, não adianta só você pensar. Verbalizar. Gostei do teu penteado de hoje. Gostei como você falou, mesmo que você está brava, você tratou bem o nosso filho. Consegui encontrar alguma coisa. E ele foi escrevendo. E no próximo Rosh Hashanah, ele deu de presente para sua esposa esse caderno. E quem foi o maior beneficiado desse presente? Ele mesmo. De repente, ele sentiu novamente aquele amor. É uma mudança drástica decorrente de uma decisão de 2 minutos por dia ou menos, 1 minuto por dia, dedicado a pensar uma coisa positiva. Então nós podemos nos dar esse presente nesse ano de pensar as coisas boas. Era isso que o Rameno estava falando. Você quer se preparar para Rosh Hashanah e para Yom Kippur? O que você vai fazer? Vai ficar pensando em tudo de ruim que aconteceu, que você fez? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Pense as coisas boas. Sinta o amor de Hashem e devolva esse amor para Ele. Portanto, quando nós vamos escutar o shofar esse ano, de Rosh Hashanah, escute o choro da mãe de Sisra, escute o choro do próximo, seja sensível e seja sensível consigo mesmo, para ver que eu sou muito mais do que eu me julgo. Eu tenho muito mais capacidade do que eu imagino. Mas esta é a ênfase de Rosh Hashanah. E a prova para isso, o Rebbe, em Rosh Hashanah, o Rebbe de Lubavitch de Rosh Hashanah, ele que tocava o shofar. E uma vez um novato, ele chegou na sinagoga lá no 770, ele viu que o Rebbe estava chorando antes do toque do shofar, e ele tinha uma pilha
de pacotes, com o talit coberto em cima, e chorando e apoiando nessa pilha. E aí esse homem não entendeu nada, ele perguntou para o colega do lado, falou, o que tem de especial nesses pacotes? Algum manuscrito antigo? Um objeto místico? E aí o Hassid que estava lá respondeu, não é algo tão elevado assim não. Dentro desses pacotes tem cartas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Cada um contando as suas tsuras, contando os seus problemas e pedindo brachot para o próximo ano. São relatos de todo tipo de dificuldade imaginável. Saúde, questões familiares, problemas financeiros. E o Rebbe, no auge das emoções, antes do toque do shofar, que é o momento que nós coroamos Hashem como rei, por quem ele estava chorando? O que ele estava pensando? Em como ajudar as pessoas a pagar as suas dívidas, resolver os seus problemas. Era isso que ele estava rezando. O seu shofar era a verdadeira representação do shofar, do choro da mãe de Sisra. Isto é o shofar, isto é Rosh Hashanah, isto é judaísmo. Que no momento mais elevado, no momento mais espiritualizado, o seu foco seja ajudar mais uma pessoa. Esta é a essência de Rosh Hashanah. Tá certo, Ana? Alguma dúvida? Por isso que em Rosh Hashanah, quando nós vamos focar no julgamento, qual é o julgamento que nós temos que focar? No meu ou de todos? Está escrito, Vechol ba'ei olam, ba'im lefanecha, badin. Toda a humanidade, não só os judeus, toda a humanidade é julgada em Rosh Hashanah. E não só a humanidade, os animais, a vegetação, tudo é julgado em Rosh Hashanah. E do que depende o julgamento de Rosh Hashanah? Do toque do shofar. O toque do shofar é um sentimento de humildade, submissão. Todo mundo pergunta, o que eu penso na hora do shofar? O que vocês pensam na hora do shofar? Muita gente fala que pensa em arrependimento. Eu já vi agora que não é para pensar nisso. O que nós pensamos no toque do shofar? Fazemos pedidos? Alerta. Na hora do toque do shofar, aqui está o segredo místico. Na hora do toque do shofar, você bate continências e fala, Hashem, estou às ordens. Isso é o toque do shofar. Nós estamos coroando Hashem como rei. Não é hora de fazer pedidos, porque pedidos normalmente o que eu quero? Obrigada e pedir para ele continuar. Então, acabou um ano, agora ele está renovando o contrato. Como ele vai renovar o contrato? Pensa alguém que chegou numa entrevista de trabalho. Ele chega para o RH lá. Olha só, eu topo trabalhar nessa empresa, mas eu preciso do café quentinho quando eu chego, com tanto de açúcar, o ar-condicionado em tal temperatura, não precisa nem continuar, o cara não vai ser... Provavelmente ele não vai ser contratado, né? Agora, se ele chega para o RH e fala o seguinte, eu vou vestir a camisa, eu vou dar meu sangue pela empresa, eu quero só comentar que eu sou muito calorento e quando o ar-condicionado está forte eu trabalho melhor. E eu preciso de um café para acordar e eu vou conseguir render muito mais. Vocês viram a diferença? É a diferença de você chegar em Rosh Hashanah e falar, Deus, eu preciso disso, daquilo, faz a lista de pedidos. Ou se chegar em Rosh Hashanah e falar, Hashem, estou às ordens. E não precisa nem continuar. Ele sabe que para eu estar às ordens eu preciso de saúde, preciso de dinheiro, preciso de tudo. Esse é o segredo do shofar, é o segredo de Rosh Hashanah. Vamos incorporar essa mensagem, vamos viver essa mensagem, aproveitar a data magna de hoje, Chai Elul, e que possamos ter muita alegria, muitas brachot, ktivah vechatimah tovah, leshanah tovah umetukah, com só brachot reveladas para todos nós. Amém. Amém.